Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão sobre o Poder Judiciário na Constituição da República, comentada para todos vocês. Uma questão do TRT da 6ª Região, Pernambuco. Um abraço para todo mundo de Pernambuco, pessoal de Recife, região metropolitana. Adoro o Porto de Galinhas, tá? Já fui aí algumas vezes e gosto bastante aí da região de vocês. Mas enfim, né? Vamos lá, ó. TRT da 6ª Região, Pernambuco, Técnico Judiciário, FCC 2018. Sobre a Justiça do Trabalho, a Constituição Federal dispõe que: letra A. É da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades criminais impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. É da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades criminais. O erro aqui, ó, é o criminais, tá? Eu não tenho isso na redação do artigo 114, inciso 7 da Constituição. Eu estou falando de penalidades administrativas. O auditor fiscal visitou, foi fiscalizar uma empresa e multou a empresa justamente em razão de não observar as normas de segurança e medicina do trabalho. É uma penalidade administrativa. As ações que contestarem esse tipo de penalidade serão processadas e julgadas onde? Na Justiça do Trabalho. Vejam só o texto, ó, do artigo 114, inciso 7. Vejam só, ó. Compete à Justiça do Trabalho, né? Inciso 7, ó. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, não posso marcar a letra A como sendo a resposta. O criminais torna a afirmativa incorreta, tá? Letra B, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui na letra B de bola. Então, ó, só posicionar melhor a questão aqui para vocês, ó. Letra B de bola, tá querendo a competência então da Justiça do Trabalho. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho decidir o conflito. Começou bem, mas terminou muito mal. Realmente, quando eu tenho uma greve em uma atividade essencial, o MPT, o Ministério Público do Trabalho, pode ajuizar, tá, uma ação, pode ajuizar o dissídio coletivo de natureza econômica. É o parágrafo 3º do 114. Vejam só o parágrafo 3º do artigo 114. Ó. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito, e não o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Gente, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho é um órgão de natureza administrativa, de natureza disciplinar orçamentária, tá? Onde que eu encontro? No parágrafo único do artigo 111-A. O parágrafo único do artigo 111-A, ele fala a respeito do TST. E vejam só, aliás, o parágrafo único não, desculpa, o parágrafo 2º, ó. Vejam só o parágrafo 2º do 111-A, ó. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Aí eu tenho a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, no inciso 1º, e no inciso 2º, ó, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial da Justiça do Trabalho, de 1º e 2º graus, como órgão central do sistema cujas decisões terão efeito vinculante. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele não possui, tá? Ele não possui função jurisdicional. Se ele não possui função jurisdicional, ele não poderia ter essa competência. Então, ó, está em desacordo com o parágrafo 3º do 114, está em desacordo com o artigo 111-A, parágrafo 2º, inciso 2. Não posso marcar a letra B como sendo a resposta. C. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é obrigatório o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, devendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito. Vejam só, quase tudo certo. O erro aqui, ó, é o obrigatório, é facultado às partes o ajuizamento do dissídio coletivo. Aqui, ó, é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 114. O parágrafo 1º fala que as partes, empregadores e empregados,
podem resolver através da arbitragem o dissídio coletivo de natureza econômica, ou seja, eu vou procurar uma forma alternativa de solução do conflito fora do Poder Judiciário. Mas recusando-se as partes à arbitragem, eu parto para o parágrafo 2º, onde qualquer das partes, empregadores ou empregados, podem ajuizar junto à Justiça do Trabalho o dissídio coletivo de natureza econômica, mas é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Se vocês forem no texto do parágrafo 2º, tá? Primeiro parágrafo 1º, ó. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Então eu posso levar para a arbitragem. Aí vem parágrafo 2º, que é o cerne da questão aqui, ó. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então percebam que não é uma obrigatoriedade, é uma faculdade. Tanto é que se for em uma atividade essencial, quem que entra em cena? O Ministério Público do Trabalho. Por isso que eu tenho o parágrafo 3º, ó, repetindo o parágrafo 3º, ó. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar o dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Se fosse obrigatório, não precisava do MPT ajuizar, do Ministério Público do Trabalho fazer o ajuizamento, compreenderam? Então eu não posso marcar a letra C por conta dessa obrigatoriedade. Não existe essa obrigatoriedade, é facultado às partes de comum acordo ajuizar o dissídio coletivo de natureza econômica, ok? Vamos lá, ó, letra D de dado. O que a gente tem na letra D aqui e depois na letra E? D. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular e por 2 juízes classistas. Essa era a redação originária da Constituição. No artigo 116 da Constituição, antigamente, nós tínhamos na primeira instância da Justiça do Trabalho uma composição colegiada. Você tinha o juiz togado, que era o juiz do trabalho, e os juízes classistas. Um juiz indicado, né, representando ali de forma, fazendo a representatividade dos trabalhadores, e outro juiz representando os patrões, os empregadores, tá? Então percebam que eu tinha a figura do juiz classista, que não existe mais, tá? Desde 99, se eu não me engano, tá? Nós tivemos uma emenda à Constituição em 99, acabando com os juízes classistas. Exatamente, ó, foi a emenda constitucional número 24 de 99. Aí eu tenho que me ater à redação do 116. E na redação do artigo 116 é um único juiz, é o juiz do trabalho. Vejam só, artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular, justamente porque não existem mais os juízes classistas que estavam no 116 e no 117 da Constituição Federal, tá? Letra E vai ser a resposta, né? Então vamos procurar aqui, ó. Os tribunais regionais do trabalho instalarão justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Verdade. A resposta aqui é a letra E, tá? Lembre-se o seguinte, ó, justiça itinerante, a obrigação de instalar, porque instalarão. A Constituição não deixa uma faculdade, instalarão. Mas lembrem-se que os TRTs não apenas instalarão a justiça itinerante, como eles poderão funcionar descentralizadamente. São os parágrafos do artigo 115. Vejam só aqui, ó, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 115. Ó. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Então tá aí a resposta da questão. Artigo 115, parágrafo 1º da Constituição. Mas lembre também do parágrafo 2º. Os TRTs podem funcionar descentralizadamente? Podem. Vejam só. Os tribunais regionais do trabalho, parágrafo 2º, poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Ou seja, justiça itinerante tem na Justiça do Trabalho? Tem. TRTs podem funcionar descentralizadamente? Podem. É só
Na Justiça do Trabalho que eu vou encontrar isso? Não, lembrem-se, ó, TRFs, TRTs e TJs instalarão a justiça itinerante e poderão funcionar descentralizadamente. Cuidado com essas duas características, tá? A justiça itinerante e as câmaras regionais, a faculdade que um tribunal tem para instalar, para criar suas câmaras regionais e funcionar descentralizadamente. Isso vale para os TRFs, para os TRTs e para os TJs. Resposta da questão, realmente, a letra E. Com isso, mais uma questão comentada. Obrigado pela audiência de todos. Inscreva-se no canal, gente. Comente aí o vídeo, tá? Deixe o seu like. Tudo isso é importante para a divulgação do vídeo na plataforma do YouTube e ajudar no projeto aqui. Quanto mais audiência a gente tiver, melhor vai ser. Mais e mais questões eu vou deixar à disposição de todos vocês, tá? Obrigado. Até o nosso próximo encontro, então, com mais um Direito Constitucional em Questões.